Você já se sentiu encurralado? Aquela sensação de que não importa para onde você corra, as paredes estão se fechando? Agora, imagine que essas paredes não são de tijolo e cimento, mas sim fronteiras de países. E que o seu nome está em uma lista que transforma um policial comum em seu caçador imediato, sem precisar de uma única ordem extra. Esqueça o que você viu nos jornais hoje. A história não é sobre uma deputada e uma viagem para a Itália. A história é sobre uma armadilha internacional, meticulosamente montada, que pode ser acionada a milhares de quilômetros de distância com um simples clique. E o que eu vou te contar agora são os bastidores desse jogo de xadrez perigosíssimo, onde um movimento em falso não derruba apenas um rei, mas pode colocar alguém diretamente atrás das grades em solo estrangeiro. Fique comigo até o final, porque além de entender cada detalhe dessa trama, você vai descobrir algo que ninguém está falando. Como as regras que governam o mundo podem afetar a sua vida, mesmo que você não seja um político. Existe um aprendizado aqui que pode te proteger no futuro. Vamos começar pelo que todos sabem, para depois mergulhar no que poucos entendem. A deputada Carla Zambelli está na Itália. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está com os olhos bem atentos aos seus movimentos. A tensão é palpável, você sente no ar. Zambelli, então, faz uma declaração pública audaciosa. Ela diz que vai se apresentar voluntariamente à justiça italiana. À primeira vista, parece um gesto de boa-fé, de quem não tem nada a temer, certo? Estou aqui, de peito aberto, podem investigar. Mas é aí que a armadilha se revela. E o detalhe, o pulo do gato, está na diferença brutal entre a lei brasileira e a lei italiana. Pensa comigo. Aqui no Brasil, se o seu nome aparece na lista vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo, isso é um alerta, um grande alerta, mas não é um mandado de prisão automático. Para a polícia brasileira te prender com base nesse alerta, é preciso que um juiz brasileiro analise o caso e emita uma ordem judicial. É um passo a mais, uma camada de proteção, uma burocracia que, nesse caso, funciona como um escudo. Agora, vamos cruzar o oceano. Bem-vindo à Itália. Aqui, a placa de bem-vindo pode ter um significado completamente diferente se o seu nome estiver naquela mesma lista. Segundo especialistas em direito internacional, o sistema italiano funciona de forma implacável e direta. Se um carabiniere, um policial italiano, para você na rua, no aeroporto, em um café e consulta seu nome no sistema, o alerta vermelho da Interpol não é mais um aviso, é uma ordem de captura imediata. Não tem conversa, não tem deixa eu ligar para o meu advogado, não precisa de um juiz italiano carimbando um papel de última hora. A própria inclusão na lista da Interpol já é o gatilho. O policial tem o dever de prender na hora. É administrativo, é frio, é instantâneo. Você está entendendo a dimensão disso? A mesma nuvem legal que paira sobre a cabeça de Zambelli tem um efeito completamente diferente dependendo do chão que ela pisa. No Brasil, é uma garoa. Na Itália, é uma tempestade com força de furacão. Então, a grande questão que fica no ar e que ninguém está respondendo direito é: a declaração de Zambelli de que vai se apresentar é um ato de coragem, uma demonstração de força de quem acredita que seu nome não está na lista? Ou é um blefe perigoso, talvez até um erro de cálculo monumental, baseado em um desconhecimento dessa diferença crucial entre as leis? Ela pode estar caminhando de livre e espontânea vontade para o centro de uma armadilha que ela mesma não viu. Ou, quem sabe, ela sabe de tudo isso e está jogando um jogo ainda mais complexo, forçando uma situação para criar um fato político. É um suspense digno de um filme, acontecendo agora, em tempo real. E é aqui que a história deixa de ser sobre a Carla Zambelli e começa a ser sobre você e eu. O que essa situação toda nos ensina? Qual é o benefício oculto de entender essa trama? Primeiro, o mundo ficou pequeno e as leis se tornaram globais. A gente vive numa era em que um problema legal iniciado no Brasil pode sim te colocar na cadeia em Roma, em Tóquio ou em Nova York. Aquela ideia de que o que acontece em Vegas fica em Vegas não vale para o sistema judiciário nacional.
As fronteiras são porosas para a informação e para a aplicação da lei. Isso significa que em qualquer viagem internacional, em qualquer negócio que você faça com o exterior, é fundamental ter uma consciência situacional muito maior. As regras do jogo mudam drasticamente quando você pisa em outro país, e desconhecer a regra não te isenta de cumpri-la. Segundo aprendizado, talvez o mais importante: entenda o poder da alavancagem. O que estamos vendo aqui não é só direito, é estratégia. É o uso de ferramentas internacionais, como a Interpol, para criar pressão e limitar os movimentos de um adversário. Isso acontece na política, mas também acontece nos negócios e na vida. Saber quais são as regras ocultas e as ferramentas de pressão disponíveis em qualquer situação te dá uma vantagem gigantesca. Pergunte-se sempre: qual é a regra que meu oponente está usando e que eu não estou vendo? Onde está a verdadeira alavanca de poder aqui? Nesse caso, a alavanca é a diferença legislativa entre os países. Um lado pode estar usando essa diferença como a peça-chave para dar o checkmate. Então, quando você assistir a essa notícia se desenrolar, não veja apenas o drama político, veja o tabuleiro, veja as peças se movendo, veja a deputada em uma ponta, o ministro na outra e, no meio, um sistema internacional complexo que pode ser tanto um escudo quanto uma espada, dependendo de quem sabe usá-lo melhor. O que vai acontecer? Ninguém sabe ao certo. Ela vai realmente se apresentar? O nome dela já está na lista ou é apenas uma possibilidade? Se ela for presa, como será o processo de extradição? Cada um desses passos é um novo capítulo de uma novela que mistura poder, justiça e estratégia em escala global. Mas agora que você entende o mecanismo por trás do palco, a verdadeira armadilha legal que foi montada, você pode assistir a tudo isso com outros olhos, não como um mero espectador, mas como alguém que entende o jogo. E é por isso que eu quero terminar te fazendo uma pergunta direta e quero que você pense como um estrategista. Esqueça por um momento de quem você gosta ou não na política. Coloque-se no lugar da pessoa no centro dessa tempestade, sabendo que você sabe agora que pisar na justiça italiana pode significar uma prisão imediata, enquanto voltar ao Brasil te dá mais tempo e espaço para a defesa. O que você faria? Qual seria o seu movimento nesse tabuleiro? Deixe sua resposta aqui nos comentários, mas seja específico. Você se apresentaria na Itália, arriscando tudo em um ato de desafio, ou voltaria para o Brasil para lutar em um terreno mais familiar, mesmo que mais hostil? Itália ou Brasil? Quero muito ver a estratégia de cada um de vocês. Vamos debater!